A paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos ao vivo no TikTok e no Facebook porque o Instagram ele mudou uma regra e agora eu não posso mais fazer live por um tempo. Espero que isso seja resolvido, né? Depois eu vou subir esse vídeo no Instagram, no YouTube e fazer uma série, né, a respeito desse tema. Nós falaremos sobre glória. Vamos orar? Senhor meu Pai, estabelece, Pai, o seu governo sobre cada um que acompanhar esse vídeo, sobre cada um que assistir, Pai, esse alimento. Que o Senhor possa trazer o pão da vida dentro do coração de todos aqueles que receberem essa palavra. Em nome de Jesus. Bloqueie agora toda ação no mundo espiritual. Eu amarro toda seta, toda investida maligna, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós nos concentraremos em alguns textos. O primeiro deles, 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, fazer tudo para a glória de Deus é para a opinião positiva de Deus. Então, fazer para a glória. Primeiro, pode significar fazer para que Deus seja honrado, louvado, glorificado, elogiado através daquilo que você fez. E também significa fazer aquilo para que Deus tenha uma opinião boa sobre você. Uma opinião positiva a seu respeito. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, será que tal coisa é pecado? Por quê? Porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, né? Então, você pensa o seguinte, um livro escrito há 2000 anos atrás, o que acontece? Existia cocaína naquela época? Não. Então, existia videogame naquela época? Não. Tinha muitas coisas que não existiam naquele tempo. Então, às vezes nós podemos pensar, será que é errado jogar videogame? Será que é errado fumar maconha? Porque a Bíblia não fala. Então, Deus vai ser glorificado de alguma maneira, né? Se você fumar maconha, se você fazer uma tatuagem, não vai, não adianta. Igreja que faz, igual teve uma notícia esses dias, né? De que uma igreja colocou um tatuador para fazer tatuagens ali. O nome disso é o quê? Libertinagem. Esse é o nome disso. Igreja da libertinagem, né? Da licenciosidade. Mas veja bem, quando você tiver alguma dúvida se você deve ou não fazer algo, se pergunte, em que isso glorifica a Deus? Se não glorificar em nada, então também não faça. Você não vai ganhar nada por fazer, né? E você vai deixar de, vamos dizer assim, manchar o nome de Deus, né? Se você evitar fazer. Então, tudo que nós formos fazer, temos que ter como alvo alcançar uma opinião positiva de Deus sobre aquilo e também levar o nome dele a receber uma opinião positiva. Então, uma via de mão dupla, digamos assim, né? Daqui para cima e daqui para o lado, né? Eu estou glorificando a Deus entre as pessoas e também estou glorificando a Deus a opinião que ele tem a meu respeito, né? Como uma cruz. Eu me importo com aquilo que eu faço leva as pessoas a pensar a respeito de Deus e eu também me importo com o que Deus pensa a respeito do que eu estou fazendo. Então, tudo eu faço para a glória de Deus. Em Filipenses 2,2 diz assim: então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês.
Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, veja bem, não se apegue àquilo que você é. O mundo, ele tenta a todo momento nos fazer apegar àquilo que nós somos e àquilo que nós temos. Exemplo, saiu agora o Morango do Amor e uma pessoa fez o Morango do Amor de luxo, que é um morango do amor todo bem elaborado e está cobrando nele R$ 2.100. Por que as pessoas compram? Faz sentido você pagar R$ 2.100 no morango? Não. Elas compram porque elas querem ter aquele senso de exclusividade, de importância. Ou seja, eles querem glória para si. Essas pessoas querem atrair para si a glória de maneira que ela seja reconhecida como alguém importante. Aquele senso de eu posso, você não pode, então eu sou melhor do que você. Só que Jesus, ele não foi assim. Ele era tudo o que alguém pode ser, porque ele era o Deus Todo-Poderoso, mas ele esvaziou-se disso e nem levou em consideração o que ele era. E assumindo-se uma posição de humilhação por nós, ele foi depois glorificado por Deus. Assim nós também devemos ser. Mesmo que você seja alguma coisa importante ou que você tenha algo exclusivo que outros não tenham, não leve em consideração isso. Para quê? Para que você possa viver uma vida para a glória de Deus. Até porque isso contamina a alma, suja sua alma, de modo que você desenvolve, por causa disso, comportamentos que desagradam a Deus. Comportamentos de narcisismo, de arrogância, de soberba, comportamentos que levam você a desprezar os demais e, ao invés de amar as pessoas, tentar competir, pisar e diminuí-las, tentando crescer e se colocar numa posição de superioridade. Então, a gente deve ter essa mesma postura de Cristo, que abriu mão daquilo que ele queria ser e daquilo que ele era, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Então, aqui nesse mundo, o objetivo, o sentido da vida não é que você seja o maior em tudo. Não é que você seja o mais bonito, o mais rico, o mais saudável, o mais estético, que você seja o mais importante. O objetivo não é esse. Porque quando você entra nessa pressão de você a todo momento demonstrar que você tem glória para si, ou seja, você tem um brilho, você tem algo a atrair a atenção para si, você acaba levando a sua vida para esse lado como se fosse essa a razão pela qual você existe, mas não é. A razão pela qual nós existimos, como Cristo, é abrir mão do que nós temos aqui para que recebamos a verdadeira glória. Por quê? Para você ser elogiado nesse mundo, você precisa de ser nesse mundo e ter nesse mundo aquilo que os outros têm e ser aquilo que eles não são. Então, quanto mais você se eleva aqui, mais você recebe glória, elogios, mais você tem opinião positiva das pessoas, porque glória é isso. Então, isso acaba levando você num caminho em que você sempre tenta chegar ao mais alto para fazer validar aquilo que você é. Porque você começa a pensar assim, se eu não sou aquilo que os outros podem reconhecer, então eu não tenho. Se eu não sou aquilo que todos podem ver, então o meu valor é inócuo, é vazio. O meu valor ele é inexistente. Então você começa a pensar que
você deve medir o seu valor pelo nível de glória que você possui. Então, se eu possuo pouca glória, pouco reconhecimento, então eu não sou nada. Então você acaba entrando num tipo de vida em que você depende da validação dos demais à sua volta para que você se sente vivo, se sinta com um significado. Mas, se fosse assim, então Jesus seria um lixo, porque ele, sendo tudo e tendo tudo, e ele compartilhando de tudo, se esvaziou, então é como se ele deixasse de ser qualquer coisa. Na verdade, não. Porque o que vale de fato é a opinião que Deus tem sobre nós. O que vale de fato é você elevar a maneira como Deus pensa de você. E não você tentar atrair o máximo de reconhecimento, de brilho, de glória dos homens para você. Esse é o caminho da exaltação por Deus, ou seja, de Deus te exaltar ao invés do homem. Então, como os fariseus, né, como nós lemos aqui, os fariseus, alguns deles acreditavam em Jesus, mas não manifestavam essa verdade, essa fé que eles tinham, por medo da opinião dos homens. O que será que os homens vão pensar de mim? Porque quando você entra nessa pressão de achar que você vale e que a vida, o sentido da sua vida, ele gira em torno daquilo que você pode ser para as pessoas à sua volta, você fica tão preso na opinião pública que você, de fato, não consegue viver nem para Deus, porque as pessoas consideram algo bom, prestigioso, algo digno de elogio, mas Deus não concorda com aquilo, então você despreza o que Deus pensa para você conseguir deles o elogio. Ah, eles gostam que eu faça uma tatuagem, então eu vou fazer uma tatuagem. Mas o que Deus pensa? Ah, Deus não concorda. Tá, mas eu quero agradar eles, eu quero a opinião deles. Então, você despreza o que Deus quer, você despreza a glória de Deus, a opinião positiva que Deus tem, para você agradar a opinião de pessoas à sua volta. Cristo não foi assim. Cristo, ele sendo Deus, ele era louvado, glorificado. Ele recebia, né, todo tipo de elogio, mas ele se esvaziou de todas essas coisas e se considerou nada e se colocou na posição de ser nada. Para quê? Para que no final Deus o exaltasse, Deus o glorificasse. Então, esse é o nosso caminho. Nosso caminho é que, assim como ele, nós procuremos a glória de Deus e não mais a das pessoas. Por quê? O que é que as pessoas podem te dar? Tapinhas nas costas. Então, nos evangelhos, Jesus, quando criticava os fariseus, a todo momento ele dizia: olha, vocês querem a opinião positiva dos homens, vocês querem a glória dos homens, e essa vai ser a recompensa de vocês. Por exemplo, ele dizia: vocês elevam a voz nas praças e oram em voz alta. Por quê? Porque vocês querem que os homens os elogiem. Então, essa é a vossa recompensa. Ele estava dizendo: olha, tá bom, é isso que você quer? Então, essa vai ser a recompensa que você vai ter. Você vai ter essa recompensa, mas Deus não vai te dar nada. Por quê? Porque a intenção do coração não era agradar a Deus. Ele estava fazendo algo espiritual, todavia, para que o homem o reconhecesse e o elogiasse, não Deus, né? Então, nós não podemos entrar por esse caminho. Mas nós devemos ser como Cristo, que, esvaziando-se de si mesmo para agradar a Deus, ele desprezou a opinião dos homens. Tanto é que os homens em conluio, em unidade, desprezaram ele e crucificaram ele, né? Em João 6,27 diz assim: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Então,
como eu disse, às vezes a gente faz uma faculdade, por quê? Para agradar o nosso pai, a nossa mãe. Às vezes a gente se esforça tanto para ter uma casa num setor específico, né, num bairro específico. Ah, tem que ser naquele bairro. Por quê? Porque você quer o prestígio. Porque só mora lá quem venceu na vida. Aí você gasta tanta energia, tanto tempo, você gasta tanto da sua saúde para conquistar aquilo, e por um motivo fútil você quer ser elogiado pelas pessoas, né? Então, às vezes, você até faz coisas que você não gosta, compra coisas que realmente você não precisa. Por quê? Porque você quer os elogios, você quer se sentir incluído naquilo que existe muito louvor, muito elogio, muito prestígio, muita fama, muito status. E o Senhor está dizendo, olha, não gasta seu tempo na comida que se estraga. Ou seja, isso daí, você pode até receber o elogio, o reconhecimento, porém, depois de um tempo, o que, que vai acontecer? Acabou. É só isso. É como você gastar R$ 500 num restaurante. Depois você vai no banheiro e evacua tudo. Os seus R$ 500 ficam aonde? No vaso. Então, o Senhor diz, não gasta suas energias, seu tempo, sua dedicação nessas coisas. Mas gasta naquilo que é eterno. Então, na opinião de Deus, não compensa viver para ir atrás de coisas efêmeras, passageiras, que são como fumaça, como uma bolha de sabão. Sabe uma bolha de sabão? Você pega, né, faz a bolha é tão bonita, brilha como se fosse o arco-íris, mas depois estoura. Então, a nossa vida, quando a gente busca nesse mundo ser um conquistador que conquista todo o sucesso, nós estamos vivendo atrás de bolhas de sabão. Coisas que, naquele momento, podem parecer belas, maravilhosas, impressionantes também, porém, duram tão pouco que você não leva elas daqui. Então, onde que está a glória de um bilionário quando ele morre? Acabou. O corpo dele apodrece, aparecem os ossos, né? E ele é enterrado, e tudo que ele conquistou fica para cá. E quando for lá na glória, quanto é que ele vai ter? Nada. Então, uma pessoa que gastou toda a sua energia em ser um bilionário da revista Forbes, um dos mais ricos do mundo aqui nessa terra, ele é pobre quando chega lá. Quando chega lá, é um pobre coitado. Então, ele gastou toda a sua energia em algo que se estragou com o tempo, que tinha um prazo de validade. Agora, quando você vive para a glória de Deus, não é assim. Quando você vive para a glória de Deus, você até despreza sua própria vida aqui nesse mundo. Todavia, lá, Deus te recompensa, Deus te reconhece, Ele te elogia, Ele te glorifica com um novo corpo, e você tem aquilo que permanece para a vida eterna. Em Gálatas 1,10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, para ser servo de Cristo, inclui, muitas vezes, desagradar pessoas. Veja, você pode ler no Antigo Testamento que, em muitas ocasiões, Deus pedia coisas para certos profetas, atitudes, que essas atitudes levavam eles a ser presos. Por quê? Porque quando eles falavam daquilo, a pessoa que tinha recebido aquela palavra os prendiam. Então, eles procuravam tanto agradar a Deus que corriam o risco de desagradar pessoas importantes e violentas que poderiam retaliar na mesma da hora. E acontecia. Então, um preço que existe para que você agrade a Deus é não colocar como prioridade a opinião dos envolvidos, a opinião daqueles que fazem parte do trabalho que você está fazendo em Deus. Então, se Deus quer que você fale com 30 pessoas, pode ser que você vai desagradar 15 delas. Você vai deixar de falar porque você vai desagradar essas 15? Você vai deixar de fazer porque prejudicará umas 2, 3, 5? Não faça isso. Então, só que é necessário ter esse entendimento.
essa revelação na sua mente de que é mais importante agradar a Deus, ainda que isso necessite, ainda que isso implique em desagradar pessoas. De modo que, quando nós estamos vivendo em grupos sociais, um grupo social ele tem uma pressão por si só, né, por aprovação. Você está ali num grupo de pessoas que gostam de rock, eles vão exigir de você, para que você esteja incluído até na linguagem, nos assuntos, que você aprenda tudo sobre rock, que você se vista como eles vestem. Né? E se você não faz isso? Se você não faz isso, o que acontece? Se você não faz isso, acontece que você é rejeitado. Então, ser rejeitado porque Deus te pediu para fazer alguma coisa, rende para você galardão. Ele paga, porque faz parte do trabalho. Então, só que aí que tá. Aquilo que Deus te dá dura para sempre, mas aquilo que você recebe do mundo dura pouco. Imagina, aquelas pessoas que você agradou naquele grupo que você fazia parte, talvez hoje nem faz parte mais do seu ciclo de amizades. Talvez hoje eles nem andam mais com você, você nem sabe onde é que está cada um deles. Talvez cada um já foi talvez até cada um já foi para um canto e você está sozinho. Então, será que valeu a pena se corromper? Porque às vezes a gente até se corrompe, né? Às vezes você fuma maconha por causa dos outros, às vezes você fornica por causa dos outros. Por quê? Porque todo mundo está fazendo e tem uma pressão para que você faça também. E aí você está alegre com eles e você quer agradá-los, e então você despreza aquilo que Deus quer de você. Então, muitas vezes isso acontece. Por isso que não devemos colocar agradar as pessoas acima de agradar a Deus. Em Marcos 8,35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, a nossa vida aqui nesse mundo é, como diz o texto, que eu li nas outras gravações, é como você ser uma grama, um mato, uma erva, uma planta, que tem todo o seu ciclo até dar o fruto, o cacho, até desabrochar, se for uma flor. Depois que está desabrochado, fica por um pouco de tempo naquele ápice de sua vida, e então murcha, seca e é lançada ao fogo para ser queimada. Da mesma maneira, esse texto, né, nos diz que aquele que quer salvar a sua vida, ele perde, e aquele que quer perder a sua vida, ele salva. Por quê? Às vezes você sacrifica tanto. Eu conheço pessoas que começaram a fazer faculdade para ter uma condição de vida melhor, mas por causa da faculdade desistiram da vida com Deus, desistiram da vida no Evangelho, desistiram de servir a Deus e se afastaram da igreja e hoje vivem no pecado. Conheço também pessoas que, por causa de amizades ou relacionamentos, eles trocaram também sua salvação. Então fica o questionamento. Às vezes você entra por causa de trabalho também. Você entra num emprego que é maravilhoso. Nossa, você ganha 10 mil reais. Mas qual o preço? Às vezes, para ganhar esses 10 mil reais, você sacrifica a sua vida com os irmãos da igreja, a sua vida com Cristo. Então, será que, vamos dizer, 10 mil reais vezes 10, 100 mil. Se você ficou 10 meses nesse emprego, 100 mil reais compensou o que você perdeu, sua vida com Cristo, com a igreja? Então, o que pode dar o homem em troca da sua alma? Nada. Então, compensa sacrificar a alma no processo em que você quer viver uma vida gloriosa, de brilho, de esplendor? Não compensa. Não compensa. Então, se não compensa, né, vamos viver para a glória de Deus, para a opinião positiva de Deus. Então,
Se uma pessoa ele se envergonha do Senhor, por quê? Por causa que ele está num contexto onde gastar tempo com Deus, gastar tempo com a igreja, gastar tempo com Cristo é uma coisa considerado uma coisa de pessoas idiotas, digamos assim. Então, às vezes, você se envergonha de gastar 1 hora de oração no lugar de você ficar 1 hora assistindo um dorama, assistindo desenhos, né? E aí você pensa, não, isso aqui não vai atrair a atenção dessas pessoas, então não vou fazer. Mas, esse texto diz, aquele que se envergonhar de mim diante das pessoas, eu me envergonharei dele diante dos meus santos anjos e do meu Pai que está no céu. Então, sabe, às vezes você não percebe o preço, mas coisas que você quer fazer e que você quer ter custam caro. Custam a opinião positiva que Deus poderia ter da maneira que você vive. Por quê? Porque você faz uma troca. Então tem coisas que entram na sua vida, tem situações que aparecem para você que ela por si só exige que essa troca seja feita. Ela por si só exige que você não tenha mais tempo para as coisas de Deus. Então é a mesma coisa de você se envergonhar do Senhor e ir atrás da glória, do prestígio dos outros. Por quê? Glória e vergonha são opostos. Glória é você ser elogiado, é você ser bem reconhecido, é você brilhar e chamar a atenção. Já a vergonha é o contrário. A vergonha é você ser criticado. A vergonha é você não ser prestigiado. A vergonha é você ser combatido, né? A vergonha é o contrário. Então, envergonhar-se de Cristo para buscar o elogio do mundo pode significar a perda da sua alma. Existe uma diferença entre salvação do espírito, da alma e do corpo. Essa salvação em que você perde a sua alma, se você é cristão nascido de novo, não significa que você vá para o inferno, mas significa que você perderá a vida de recompensa que ele tinha para você. É você perder o reino e você perder o galardão e você perder o supremo galardão, a suprema vocação, o supremo elogio, que é servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, mas também pode significar você perder a chance de ser salvo. Se você é um ímpio, se você ainda não reconheceu Jesus, às vezes o que está te impedindo de reconhecê-lo é o fato de que você ainda prestigia tanto o que pessoas próximas a você pensam e luta tanto para agradá-las que seria uma vergonha você agora se tornar um crente, um cristão, alguém que se dedica nas coisas de Deus, alguém que vive uma vida de oração. Então, às vezes, querer o prestígio e sentir que você seria uma vergonha vir para a igreja pode significar a perdição eterna no inferno para aquele que não nasceu de novo. Às vezes o que te impede é exatamente essa opinião que você quer que seja tão boa sobre você, de pessoas que, na verdade, só não podem te recompensar, né? De fato, como Deus pode. Agora, Deus pode te dar muita coisa. Em Êxodo 33 diz assim: peço que me deixe, Moisés disse, Êxodo 33, 18, peço que me deixe ver sua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. Você sabe, a glória de Deus é ser bondoso. Deus é bom e o diabo é mau. Deus é bom. Então o Senhor é bondoso. Sempre. Sempre o Senhor é bondoso. Sempre Ele é bondoso. O Senhor é bom. E a glória de Deus é ser bom.
Ele diz, farei passar diante de você toda a minha bondade, diante de você farei saber o meu nome. Eu, Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou, mas você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem poderá continuar vivo depois de me ver. E o Senhor prosseguiu, contudo, fique nessa pedra ao meu lado. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda de rocha e cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então o Senhor passou, e a glória dele era a sua presença, o seu brilho, o seu esplendor, mas a sua bondade. Então, a glória de Deus não é ele ser o mais poderoso ser que existe, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, Todo-Poderoso. Não, a glória dele é ele poder ser bom. Você sabe por quê? Se tem alguém que poderia ser mal, esse alguém é o Senhor. Por quê? Ninguém manda nele. Absolutamente ninguém pode dizer a Deus o que fazer. Então, ninguém pode impor a Deus alguma coisa, porque ele é muito poderoso. O que isso significa? Se Deus desse uma doida nele e ele quisesse fazer assim e fulminar todo mundo com pragas, com terremotos, com incêndio, destruir tudo, ele faria. Porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Então, agora, quando ele, que ninguém pode contra ele, escolhe ser bom, meu Deus. Isso é ou não é um motivo para elogiar ele, para louvar ele? Porque, pensa, as pessoas não são más. Eu posso citar aqui o endemoniado chamado Alexandre de Moraes. Ele é um homem terrível, horrível. Ele é um ditador. Então, esse ditador não é o único. Você tinha aí... você tem Vladimir Putin, você tem Xi Jinping na China, Vladimir Putin na Rússia, você tem o Vladimir Lenin, né, na Rússia também no passado. Você tem tantos ditadores e eles eram maus, por quê? Porque eles tinham poder. Quando você tem um poder absoluto, quem é que pode contra você? Quem é que vai dizer para você, pare de ser malvado, pare de fazer o mal? Somente quem tem mais poder que você. Porque se vem alguém mais forte, ele te obriga a parar de fazer o mal. Mas Deus não tem ninguém que pudesse obrigar ele a parar de fazer o mal, se ele quisesse. Isso significa que quando você trabalha em prol de um salário de 5 mil reais e você recebe 5 mil reais, você recebeu porque mereceu. Afinal, você trabalhou por 5 mil e recebeu 5 mil. Então, foi pago a você o que você merece. Agora, quando você trabalhou por 1.000 reais e você recebe 5 mil, 4 mil reais de bônus, você faz o quê? Glorifica. Você agradece e fala, meu Deus do céu, a gente tinha combinado 1.000 reais, você me pagou 5 mil? Glória a Deus! Que maravilha, você é uma pessoa extremamente generosa. Aí vem os elogios. Por quê? Porque não era obrigação. Quem é que poderia obrigá-lo a pagar 5 mil se foi concordado 1.000? Então, o louvor, o elogio e a glória vem por aquilo que excede às suas obrigações. E Deus, ele é obrigado a ser bom? Não é. Ninguém pode impor uma lei para Deus. Ninguém pode chegar e falar, Deus, a partir de agora nós estamos limitando o seu poder, você não pode fazer tal coisa. Ninguém pode fazer isso. Então, quando Deus, que não tem obrigação de ser bom, escolhe ser bom, é como você que era para ter ganho 1.000 reais e ganhou 4 mil. Ou seja, não era para você ser assim, porque se você tem poder, você poderia ser o mais malvado que tem, ninguém poderia te dizer, te impedir de ser assim. Mas quando você é bondoso, quando o Senhor é bondoso, então a glória vem para Ele.
Você fala, meu Deus, como que pode um Deus tão forte, poderoso, ser tão bom? Isso é incompatível. Ele poderia fazer o que quiser, destruir quem quisesse. E ele escolheu ser bom? Por quê? Então, a glória de Deus está na sua bondade, né? O Senhor é bom. Tudo ficará bem. E Ele faz cooperar todas as coisas, indo para o bem daqueles que o amam. E você, tudo ficará bem com você. Viva para a glória dele. A glória dele é que você seja bom. Porque para ser corrompido, mau, pecador, isso qualquer um pode ser. Mas ser bom te assemelha de Deus e te faz ser glorificado por ele, elogiado por ele. Que você possa estar bem. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um através do seu Espírito, trazendo vida, trazendo crescimento, para que os seus frutos sejam dados e o Senhor avance o seu reino e toda a terra lhe conheça, em nome de Jesus. Amém.